Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã, hoje, 25 de outubro, 30º domingo do tempo comum. Meditemos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, sintetiza toda a Sagrada Escritura em dois mandamentos: o amor a Deus e o amor ao próximo. Toda a lei e os profetas, ou seja, toda a Bíblia se resume no amor a Deus, como também no amor ao próximo. Um fariseu pergunta a Jesus para experimentá-lo. É importante nós percebermos a intenção do fariseu para experimentar Jesus. Qual é o maior mandamento? Porque para os fariseus existiam 613 preceitos humanos, que não eram lei divina, que serviram como cerca para tentar proteger na mente deles a lei. Só que esses 613 preceitos, Nosso Senhor os criticou de forma veemente, quando no Evangelho de São Marcos, o próprio Jesus diz: Vós vos apegais aos preceitos humanos, que são os 613 preceitos, e rejeitais a lei de Deus. 613 é a soma de 6 mais 1 e mais 3, que dá 10, que é o número do decálogo. Só que esses 613 preceitos estavam longe da essência do decálogo. Na verdade, eram 248 preceitos positivos e 613 preceitos negativos, ou seja, 248 preceitos que se deveria fazer algo e 613 daquilo que não se deveria fazer. Eram preceitos positivos e negativos. Para nós termos uma ideia, o sábado era um dos preceitos mais observados. E é nesse contexto que o fariseu faz a pergunta: qual é o maior mandamento da lei? Porque eles passavam dias, semanas, meses, anos e anos investigando qual seria o maior ou menor dos mandamentos. E Jesus responde se utilizando da Sagrada Escritura. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus cita o livro do Deuteronômio e em seguida vai citar o livro do Levítico. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás ao próximo como a ti mesmo. Aqui está a novidade de Jesus, quando ele diz: o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Ou seja, para Jesus há um mandamento, que é o amor a Deus. O amor ao próximo, que é semelhante ao primeiro, na verdade é a concretização, é a aplicação do primeiro mandamento, pois o amor a Deus se manifesta no amor ao irmão. Quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão que vê, é um mentiroso, diz João Evangelista. E nós vamos manifestar
o nosso amor a Deus através do serviço ao irmão. E lembramos a passagem do Evangelho de São João, quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro lhe responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe diz: Então, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E mais uma vez, Cristo pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro lhe responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E mais uma vez, Jesus insiste: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe responde: Então, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, nós vamos demonstrar que amamos a Deus através da prática do serviço aos seus filhos. E o grande exegeta Fernando Armelini conta uma história muito interessante ao comentar o Evangelho desse domingo. Ele faz a seguinte pergunta: como podemos amar a Deus? A primeira coisa é obedecendo os preceitos, sobretudo participando da missa dominical. É uma forma de nós dedicarmos o nosso tempo a Deus, participando da celebração eucarística. Podemos ainda dizer que uma das formas também de amar a Deus é que todos os dias, ao nos levantarmos e ao nos deitarmos, dedicarmos algum tempo de oração para o Senhor. Uma outra forma de nós amarmos a Deus seria também durante o dia, ao longo do nosso trabalho, nós pensarmos em Deus e tentarmos até amá-lo através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Uma outra forma também de nós amarmos a Deus seria através de quê? De orações, de vias sacras, de novenas, de preces, de procissões, de retiros, de reflexões, enfim, são formas de nós amarmos a Deus. E a pergunta é esta: será se realmente ao longo da semana, ao longo dos dias e dos meses, por mais que nós façamos essas práticas religiosas, isso nos prova se realmente nós colocamos a Deus em primeiro lugar e o amamos verdadeiramente? Será se realmente nós o amamos apesar de todas essas práticas? Por isso que há uma outra alternativa além dessas, que são até interessantes. Tudo isso que nós falamos, essas práticas são importantes. Porém, há uma outra que precisa ser levada em consideração. Suponhamos que você vá visitar um rei com a sua família real. Você que é pobre, leva um presente para o rei e sua família. E como você é pobre, o que você oferece é uma espiga de milho, é o que você tem. E eu te pergunto, será se nosso Deus vai se agradar com aquilo que nós oferecemos através das nossas preces, das nossas orações? Será se o rei vai se agradar com aquela espiga de milho? Talvez o rei pode até rir e gracejar com aquela espiga de milho, com aquele presente que você levou. E você resolve então fazer algo diferente. Você observa que no palácio há muitas crianças, muitos meninos pequenos. Então você resolve brincar com as crianças, se entreter com as crianças, se divertir com as crianças. Você começa até a alegrá-las, elas ficam contentes e nisso os pais percebem que os filhos estão alegres e felizes. Inclusive você dá até a espiga de milho para as crianças e elas se divertem, elas até começam a comer o milho, não é aquele milho que está cozido, e elas se divertem. E naquele momento os pais ficam muito felizes porque os seus filhos
estão alegres pelo serviço que aquele hóspede prestou àquelas crianças. E assim, amados irmãos e irmãs, é Deus para conosco. Deus se alegra quando nós servimos os seus filhos, nossos irmãos. Santa Catarina de Sena dizia: ninguém pode servir diretamente a Deus. Nós o servimos através do serviço ao irmão e à irmã. Os judeus prescreveram 613 preceitos, Moisés 10, através do Decálogo. Os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, sintetizou a lei em 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo. E São João escreveu o seguinte, resumiu a lei num só mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aqui está todo o resumo da Sagrada Escritura. Amai-vos uns aos outros. E a forma nova é como Cristo ama incondicionalmente. E aí, amamos incondicionalmente? Quem é o meu próximo? É aquele de quem eu me faço próximo. Quem é a pessoa que deve ser objeto do teu amor? Primeiramente, aquela que está a um palmo do teu nariz. E o amor deve se dirigir também ao diferente. Amai os vossos inimigos. Percebemos que o amor que Jesus fala aqui não é sentimento, não é afeto, é um amor de comportamento e decisão. Apesar de aquela pessoa não me agradar, eu tenho o grave dever de amá-la e fazer-lhe o bem. Sim, amados irmãos e irmãs, que nós hoje nos perguntemos se amamos verdadeiramente os nossos irmãos e irmãs. Há uma história que diz que Jesus, quando nos acolher na glória celeste, o glorificado é o chagado. Ele trará em si as marcas dos pregos, tanto nas mãos como nos pés e também no seu lado. E ele vai nos perguntar: quanto tu amaste? Quanto tu amaste? Tu amaste como eu amei? Quem ama de verdade dá a vida pelos amigos. Vou contar uma pequena história para concluir esta singela homilia. Conta-se por aí que havia uma senhora que gostava muito do seu jardim, porque nele havia muitas rosas. E ela costumava cortar as rosas e colocá-las num vaso. E ficava a contemplá-las. Só que ela esqueceu de fazer o essencial, que é cuidar do jardim, porque o verdadeiro amor às rosas não é apenas cortá-las e se servir delas, mas regá-las, adubá-las, arrancar as ervas daninhas. O verdadeiro amor significa muito mais doação do que recebimento, muito mais entrega do que recepção. Peçamos a nosso Senhor para que Ele nos dê o dom de amar como Ele amou, a ponto de se entregar por nós na Eucaristia como corpo doado e sangue derramado. Ele, que em cada Eucaristia é o anfitrião e ao mesmo tempo é comida e bebida para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.